crianças, bom dia! Vamos estar dando início aí à nossa aula de ciências. Só que a nossa atividade de ciências vai da página 250 a 252 e só 2 folhinhas são de atividade, o restante é leitura. Então a tia não vai ler tudo para vocês não, tá? Aí vocês em casa estejam lendo aí, né, em caso de dúvida para responder a atividade, voltem às folhinhas, né, da explicação da leitura que precisa ser feita. Está falando sobre as plantas, mas antes de te explicar, vamos colocar aí a data de hoje. Hoje é dia 16 do mês 9 e o código da aula de ciências é o número 46. E nós vamos falar um pouquinho a respeito das plantas, né? Vocês em casa leiam tudo, tá? As plantas, elas se dividem em 5 partes. A raiz, está aqui, ó, a raiz, o tronco, o fruto, as folhas e as flores. Então, aqui nessa atividade, deixa eu ver se vocês estão visualizando. Está falando a respeito da raiz, que fixa a planta no solo, do caule, que transporta água e sais minerais até as folhas, e sobre as folhas, que é o órgão da planta responsável por purificar o ar. Clorofila, substância que dá cor verde à folha e ajuda a planta a absorver a luz do sol. Fotossíntese é o processo em que a planta produz seu próprio alimento. Em casa vocês leiam, tá bom? E aqui nessa página 252 está falando sobre as flores, que são os órgãos responsáveis pela reprodução das plantas, os frutos, que guardam as sementes e servem de alimento, e as sementes que formam uma nova planta. E tem aqui o tipo de plantação. No jardim, jardim é o local onde nós plantamos o quê? As flores. E a horta? É a plantação de verduras e legumes. E o pomar é onde nós plantamos as frutas. Vamos repetir? Jardim é a plantação de flores, de plantas em geral. Horta é a plantação de verduras e legumes. E no pomar nós plantamos as frutas. Não se esqueça. Na página 253, deixa eu ver se vocês estão vendo. Na página 253 está falando sobre a germinação, que é o início de uma nova planta através da plantação de uma semente enterrada na terra. Vocês podem estar fazendo até a experiência do grãozinho do feijão. Se nós pegarmos uma sementinha de feijão e colocarmos num potinho com um pouquinho de algodão e água, nós vamos colocá-la no sol, não no sol forte, mas numa luz indireta, nós vamos verificar o seu crescimento, ó, dia após dia, até se tornar uma árvorezinha, tá? A polinização é o transporte de grãos de pólen de uma flor a outra, dando origem a novas plantas. A polinização pode acontecer pela ação do vento, do homem ou de alguns animais. As borboletas, os pássaros, as abelhas e os morcegos são exemplos de alguns animais que ajudam na polinização. O pólen da flor é tipo um pozinho que fica lá no miolinho. E aí o passarinho, quando vai beijar a flor ou qualquer outro inseto, aí ele passa de uma plantinha para outra e aí vai distribuindo, né, a semente daquela florzinha. Então, vamos estar dando início à nossa atividade, né? Então, as plantas fazem parte dos grupos dos... O que vocês acham? Que as plantas são do grupo dos animais ou dos vegetais? Essa é muito fácil, né, gente? Não tem como errar.
Então, vocês vão marcar aqui a alternativa correta. Número 2. As plantas são seres vivos? Por quê? O que vocês acham? Que a planta ela é um ser vivo ou não? A planta, claro que ela é um ser vivo. E por que ele é um ser vivo? Porque ela nasce, cresce, reproduz e morre. No número 3, nós vamos estar relacionando as colunas. Então, vamos lá. Ó. Número 1, raiz. A raiz, ela fixa a planta ao solo e absorve água e sais minerais do solo. Ó. Tem 2, número 1. Vamos prestar atenção. Número 2, caule. O caule, ele transporta a seiva para todas as partes da planta. Número 3, as folhas. As folhas, por meio delas, as plantas respiram e também é responsável pela fotossíntese. Número 4, flores. Dá origem às novas plantas. Os frutos protegem as sementes. E o número 6, as sementes, são responsáveis pela reprodução. Então, vamos aí, a tia vai estar repetindo para que vocês não fiquem confusos, ó. Primeiro é o número 3, depois o 4, mas estejam lendo, tá? Não copie somente, vocês precisam entender. Quem souber fazer sozinho, faça. Entendeu a atividade das páginas anteriores? Vamos estar férias. Então, a nossa numeração ficou 3, 4, 6, 2, 1, 5, 1, 2 e 3. Vamos para a nossa próxima atividade. Deixa a tia estar verificando se vocês estão conseguindo enxergar bem. Então, classifique a qual tipo de plantação pertence os vegetais abaixo. E aí, a flor, você acha que pertence o quê? A horta, jardim ou pomar? Essa daí a tia não vai ajudar não, porque está muito fácil. E a banana? E a cenoura? E a flor? Vocês vão estar completando de acordo com essa legenda aqui, ó, horta, jardim, pomar. Vocês vão estar completando aqui e aqui também, tá? Para quem não sabe, o limão é uma fruta. Então, no número 5, assinale V para verdadeiro e F para falso. As plantas não necessitam de água? O que vocês acham? Vocês já notaram que quando nós temos uma plantinha no jarro e que a terra está seca ou que alguém esquece de regar, como é que ela fica toda murcha? Então, as plantas o quê? Elas necessitam de água. Opa, falso. As plantas não necessitam de água. É falso. Elas precisam de água. A clorofila dá cor verde às folhas, conforme o que vocês leram lá atrás. Sim, a clorofila dá cor verde às folhas. As plantas produzem seus próprios alimentos através da fotossíntese? Sim. As plantas não necessitam de sol? Vocês já observaram que quando a gente pega assim uma plantinha e coloca ela na sombra, mas que próximo tem a luz do sol, como é que ela se enverga todinha buscando a luz solar? Então, ela precisa da luz do sol, com certeza, tá? Vocês estejam aí lendo a atividade direitinho, tá bom? E pintem aí essa atividade, façam com bastante capricho. Um beijo grande para vocês.